Fala galera, seja muito bem-vinda a mais um vídeo aqui no canal, nessa segunda-feira, dia 24/8, bastante movimentada no Verdão, depois da vitória contra o Vasco por 4-1. Agora temos aqui notícias sobre o mercado da bola do Verdão, que é o caso aí da venda de Alan, né? City veio forte e vai, né, oferecer um valor muito alto aí no valores de 45 milhões de euros para o Verdão, e também a chance de contratar Luiz Henrique, né? Ele quer voltar para o Brasil e a chance de ele pintar no Verdão é muito grande. Vamos ver o que eles falaram aí. Então, sem mais enrolações, fica galera com o vídeo. Agora do Alan, ó, Palmeiras não vai pagar a multa do Luiz Henrique, mandou o Rodrigo. Te falar, essa oportunidade é boa, viu? Será? Aqui não é informação não, é opinião. É opinião. Tá vendendo... Eu vi nos bastidores ali um movimento que o Palmeiras não traga, talvez não traga uma reposição pro Alan. Mas se eu tivesse na condição ali da Leila Pereira, do Anderson Barros, eu iria dar carga no Luiz Henrique. É mesmo? Tá maluco? O Luiz A Henrique... gente vai falar Então, sobre isso também. Então vamos por partes, então. Tá. Antes de chegar nessa história do Luiz Henrique ou de um futuro avanço no mercado. Primeiro, como é que tá a situação do Alan Elias? Bruno, eu vi no final de semana você falou de valores, falou de novas propostas, isso já está oficializado? Qual que é a informação agora, né? De segunda-feira, meio-dia. Sim. Meio-dia do Brasil, 16 horas, 4 horas de Portugal e, consequentemente, também do Reino Unido, especialmente, claro, Inglaterra. Ainda não há oferta oficial, os tais 40 milhões de euros, pelo menos. Lembrando aqui, e justiça seja feita, na sexta-feira a gente mergulhou bastante nessa negociação. De sexta para sábado para mim, né? Mas enfim, noite para vocês de sexta-feira, Daniel Bocato, Francisco De Laurentiis, André Hernan, e eu pude ajudar um pouco, enfim, mais com informações extras. O Palmeiras avisou ao Manchester City o seguinte: eu não vendo abaixo de 40 milhões de euros fixos. Essa foi a mensagem que o Palmeiras entregou para o Manchester City na sexta-feira. Porque de quinta para sexta, o Manchester City chegou, estava disposto a oferecer um valor inferior e o Palmeiras claramente disse que não. Lembrando, inicialmente a ideia era não vendo, não quero, não vou vender. Depois que o City pressiona um pouco mais, começa a colocar ali valores interessantes, o Palmeiras fala o seguinte: olha, se calhar eu vendo, já não é assim tão intransferível, mas eu quero um valor significativo, eu quero um bom valor. E passou essa mensagem dos 40 milhões de euros fixos. E no fim de semana, nas conversas entre City e Palmeiras, mas sobretudo entre City e representante do jogador, o City passou a mensagem: eu topo, eu vou oferecer 40 milhões de euros fixos e mais, há a possibilidade de um incremento, um valor extra por bonificações. Me explicaram que dificilmente passa dos 5 milhões de euros, então se a proposta chegar, das duas uma, ou 40 fixos, e aí é bola para o Palmeiras responder sim ou não, ou há essa possibilidade de 40 mais 5, objetivos ali, alguns mais fáceis, outros mais difíceis, no caso, metas por objetivos atingidos. Ou seja, o Palmeiras sabe o quanto precisa para receber, o City sabe quanto precisa para pagar e topou. Mas falta o preto no branco, falta a papelada, falta a proposta oficial, que por enquanto não chegou. O que me explicaram também do lado do Manchester City é que, avaliando os nomes para essa posição, que o Alan Elias tem um melhor custo-benefício. Ou seja, sim, é um valor significativo, 40 milhões de euros, mas se fossem contratar um jogador na Europa com as mesmas características, o valor seria maior. A ideia, então, é olhar para o futebol brasileiro, olhar para o futebol sul-americano, a polivalência dele é fundamental. Aliás, o Abel, pós-jogo de ontem, vitória contra a goleada contra o Vasco, o Abel destacou bastante essa polivalência do Arthur Elias pelo corredor, podendo puxar um pouco mais para o meio. Escutei a mesma coisa do pessoal do City, essa polivalência, a idade, a valorização, jogador que já tem rodagem, ou seja, não vai chegar como, por exemplo, chegou outros jogadores ao futebol europeu que chegam no futebol brasileiro, com pouca rodagem. O Alan Elias não, tem muita rodagem e o City quer um jogador por imediato, não quer correr o risco de contratar o jogador e depois ter que emprestar ou contratar o jogador e colocar no time B. O Alan Elias é para chegar, não diria para ser titular, mas assim, brigar por espaço, alguém que já tem a rodagem em alto nível, pelo menos em grandes competições, leia-se Brasileirão, Libertadores, Copa do Brasil, entre outras. Veremos, o dia ainda está na metade para a gente aqui na Europa, veremos se até o fim do dia de hoje o City oficializa essa proposta, que lembrando, nunca será abaixo de 40 milhões de euros, porque nisso o Palmeiras ganhou a queda de braço. 40 milhões de euros,
hoje mais ou menos 240 milhões de reais na cotação atual. Perdão a redundância aí. Mas importante também o que o Bruno traz, que é para agora. Então não tem aquela ideia de repente fechar uma contratação. Não, para agora, totalmente. Ah, quem paga 40 milhões de euros não vai querer deixar o jogador por aqui, né? Até porque o Alan tem 22 anos já. E se vocês forem analisar, eu não tenho aqui de cabeça os números, mas eu acho que o Bocato, o Chico, a galera que está por trás aí, ou até mesmo vocês dois, parte fixa vai ser a maior venda da história do Palmeiras. É bem verdade que o Endrick depois cumpriu objetivos e passou dos 40, o Estevão se calhar a mesma coisa, mas eu acho que 40 acho que Estevão fixo bateu vai ser a maior, 60, não bateu? Estevão acho que chegou a 60. Vou pesquisar aqui também. Não, fixo de cara já não, acho que não. É isso que ele está querendo dizer, por exemplo. Eu entendi. 70 milhões de euros, aí 40 fixos Eu entendi. O Estevão já passou de 40, seguramente. Eu só não me recordo agora se no primeiro momento, assim que assina o contrato, se já passava de 40. É que nessa de custo-benefício dá para entender porque é o jogador que ainda está no mercado aqui brasileiro. O Abel ontem até fez a comparação com o Pedro Neto, não foi, Bruno? Que ele falou assim, vejam, por exemplo, o Pedro Neto. E inclusive ele falou que era jogador dele, né? Não sabia também. No Braga, ele lançou ele no Braga, depois ele roda bastante. Aliás, o Pedro Neto já rodou bastante. Se você for olhar o currículo dele, é um jogador que rodou muito. E é jogador hoje para 100 milhões de euros, eu concordo. Não que eu aceite os 100 milhões de euros, mas o mercado europeu hoje exige 100 milhões de euros para jogadores com as características do Pedro Neto. Como é o Savinho. Sim. Savinho não é isso que vai bater? É um valor muito alto. O Savinho é 85 milhões de libras, mas é isso, quase 100 milhões de euros. Cara. Eu acho que o Alan por 40 tá bem vendido. E ainda vai sobrar um trocado ali pro City, né? Do quê? Não, pensando na venda do Savinho. Não, sobra, ele gasta metade no Alan. Exato, que é um menos, ele gasta 1/3 quase no Alan. Ó, não vai ser... Isso é custo-benefício mesmo. Em valor fixo, não vai ser a maior venda do Palmeiras, tá? Por exemplo, o Estevão foi 45 milhões de euros fixos e mais 16 milhões em metas. E aí eu tô vendo do Endrick agora. O Endrick foi menos, né? O Endrick foi menos. O fixo eu acho que o Endrick foi 37,5, eu acho. Ó, do Endrick, eu já tô aqui com os números aqui, ó. Estevão, 45. O Paulo mandou aqui. O chat tá participando bastante hoje, hein? Boa, chat. Ajudar. O chat ajuda muito, muito, muito. O chat quer quem, hein? Se o Palmeiras vender o Alan, quem o chat quer no lugar? Figueirense vai ter uma pequena porcentagem da venda do Alan. Mandou aqui o Júlio. Não sei, o Bruno tem essa informação? Se eu não me engano, o Figueirense tem 10% dos direitos econômicos do Alan. Então, vamos ver como é que vai ficar essa história aí. Se o Palmeiras estivesse na Europa, seriam no mínimo 50% maiores. Seriam sim. Mas acho que diante do que é o mercado brasileiro, o Palmeiras consegue vender muito bem. Luiz Henrique pode vir para o Palmeiras ou o Palmeiras pode tentar contratar o Ângelo do Al Nassr por empréstimo? Está perguntando o Nicolas, o Rodrigo está perguntando do Elinho. Enfim, já existe. Como é que o Palmeiras se movimentaria no mercado, Bruno? E só para lembrar sobre comparação de valores, claro que o Vini Júnior, quando é vendido para o Real Madrid em 2017, 45 milhões de euros. E olha o potencial que o Vini atingiu, o nome que o Vini tem hoje no futebol europeu, no futebol mundial. Acho uma belíssima venda, 40 milhões de euros. E eu sempre disse isso, tá? Antes mesmo de o Palmeiras mudar a tecla ali e falar já de intransferível para negociável, eu sempre disse que 40 milhões de euros estava muito bem vendido. Bom, sobre eventual substituto, essa foi a pergunta, né, Vicari? Foi essa, exatamente. O pessoal está perguntando aqui, o Alan não deve nada para o Savinho, Luiz Henrique é o nome certo, isso é o que o chat está falando. Como é que o Palmeiras enxerga essa condição no mercado, Bruno? Uma outra coisa aqui, tá? O que me explicaram aqui é que o Palmeiras já comprou essa porcentagem que era do Figueirense. O Figueirense, então, com essa negociação, só recebe o mecanismo de solidariedade e aí tem que fazer a conta em cima lá dos 5%, sendo que boa parte pertence ao próprio Palmeiras. Mas porcentagem de direitos econômicos o Palmeiras já comprou do Figueirense. E aí a questão o chat pergunta, na hora o Bruno Andrade já tem a resposta. Ele é muito bom, né? Tá vendo? Caramba, que orgulho. Não é? As fontes são boas, eu só sou ágil, é diferente. Não, você tem as fontes, ué. Ué, não é demérito nenhum, pô. Pelo contrário. Não, isso é mérito. Não é demérito nenhum. Caramba, o Bruno Andrade tá voando. E quando ele pega uma história pra apurar assim, meu irmão, ele vai de cabo a rabo. Ele vai todos os detalhes. O Vitor Martins mandou uma boa então, aqui, ó. Se você tivesse que contratar alguém, você contrataria o Martinelli ou o Alan? O Martinelli é mais lado esquerdo, né? O Alan é lado direito. Porque o Alan é canhoto.
É difícil. Mas o Martinelli já é um cara com provado, realidade, né? É assim, uma né? realidade. Eu contrataria o Martinelli. Eu também acho que o Martinelli é melhor. Tá cara. mais pronto. Eu também acho. A gente podia levantar alguns nomes que poderiam ir atrás. E vou lançar a carta Bruno Andrade aqui, tá? Na verdade, não é uma opinião, é uma previsão. Ok, vamos ver. Se essa negociação for fechada, eu acredito que será fechada, independentemente se for por 40 ou 40 mais 5, o Alan Elias estará na próxima lista de convocados do Carlo Ancelotti. Me cobrem depois. Mas peraí. Por peraí. quê? Por que você acha isso? Por informação, já é muito bem avaliado pela comissão técnica do Ancelotti, com ou sem negociação. A negociação para o City é quase que o selo de garantia de jogador de seleção brasileira. Até pode ser chamado pelo próprio Palmeiras, tá? Jogando pelo Palmeiras, ser chamado. O que eu tenho para mim é que se ele vai vendido para o City, aí eu não tenho a menor dúvida de que o Ancelotti chama. Que seria um selo ali de qualidade. Já existe, né? Todo mundo já sabe a qualidade dele, mas é isso. Num processo de renovação, é que a gente tem falado que teria espaço o Martinelli, no Martinelli acho que continuaria, mas o Alan, esses outros jovens que estão aí. Tá até falando dos próprios Savinho, que tá mudando o clube do Tottenham, mesmo, que é muito exato. bom. E na posição ali do Alan, e cara, o Savinho só não tava nesse ciclo da seleção porque ele perdeu espaço no City. Então, já deveria ter ido nessa Copa. Cara, Quem? não O sei. Porque aí ali era a posição do Ryan também, o Luiz Henrique que não foi o bem Ryan na tava Copa. deitando. Não sei se pra essa Copa ele já teria. Tinha tantas opções, a gente falava de quem não seria convocado porque o ataque tava bem servido de pontas, né? Então acho que era muito difícil. Mas enfim, a gente estava nessa conversa e o chat quer saber, Bruno, se o Palmeiras se movimenta para repor caso a negociação do Alan seja confirmada. Assim, hoje, dia 24 de agosto, e lembrando que o mercado no Brasil não fecha tão cedo como fecha aqui na Europa, os principais mercados aqui fecham na primeira semana de setembro, o Brasil continua, eu vou dizer o hoje, mas depois, evidentemente, que a gente vai apurando e avaliando dia a dia se muda ou não muda. No Palmeiras, a conversa é a seguinte, recebe 40 milhões de euros e aposta no John Arias. Na cabeça do Abel, na cabeça do Palmeiras, o substituto do Alan Elias já está no elenco e este jogador é o John Arias, que também custou o que custou, das maiores contratações, no valor, evidentemente, da história do Palmeiras. Isso não significa que empresários, intermediários, sabendo que o Palmeiras tem 40 milhões de euros agora em caixa a mais, muita gente vai bater a porta oferecendo o jogador. Ou para transferência em definitivo, ou para empréstimo com opção de compra, vão chover opções. O Palmeiras tem nomes avaliados no mercado naturalmente, mas num primeiro momento, a ideia é apostar no John Arias para essa posição do Alan Elias. E se porventura vierem gastar, o que me explicaram é, no máximo ali 10, 12 milhões de euros, ou seja, 1/4 do valor do Alan Elias. Ou seja, eu não vou dizer que é impossível, eu vou dizer que é improvável e quase que inviável falarmos de Luiz Henrique, porque o Luiz Henrique é 40 milhões de euros, amigos, ou que seja 35 com desconto. O Palmeiras não vai vender um jogador por 40 para contratar outro de 35, 40. Não é a filosofia do Palmeiras nesse momento. Quem você prefere? Luiz Henrique ou Alan? Agora, Palmeiras. Não, eu acho que o Luiz Henrique é melhor. O Luiz Henrique é melhor. Então você pegaria essa grana do Alan Elias e investiria no... Eu acho que eu pegaria essa grana. Eu acho que a questão do Palmeiras, acho que tem aquela questão das metas financeiras e uma meta de vender 400 milhões de reais. E acho que ele não pode quebrar essa meta, sair torrando dinheiro porque vendeu um jogador. Inclusive porque o Palmeiras, como o Bruno falou, fez investimento alto no Arias. E a posição do Arias é ali pelo lado direito. Talvez o time até melhore. Talvez o time do Palmeiras até melhore com o Arias jogando pelo lado direito e com a equipe até mais equilibrada no meio de campo. Ou com o Maurício, ou com outro meio-campista, ou com o Felipe Anderson, que é um cara que foi um investimento alto e precisa jogar. Tem o Paulinho, então, pra mim, assim, eu acho que... Tem muita gente para Tem muita gente. Isso. Não é assim, ganhei 40 e já vou gastar mais 40. Ah, concordo, mas é bom ter um jogador como o Luiz Henrique, mas né? Seria bom, né? Se a ótica Claro que fosse essa... receber 40 e gastar 40, o Palmeiras nem vendia o Alan Elias. Exato. Se fosse para contratar um que você não sabe se vai dar certo, você não venderia o Alan, deixaria ele lá. Você está vendendo porque você tem essa previsão e essa necessidade de vender. Então, me parece mais consciente você equilibrar o seu caixa. Necessidade ou o Manchester City veio com a bala querendo contratar o Alan quis sair e não teve muita para onde escapar?
É outra coisa também, meu querido. Tudo bem, Outra pode coisa. ser, né? Pode ser. Por isso que o Manchester City bater na porta não é qualquer um, entendeu? Não, mas aí você pode, por 40 eu não vendo. Eu vendo por 50, por 60. Por quanto você... Aí eu não preciso vender. Agora, tem essa necessidade da venda, né? O Palmeiras... Eu iria atrás do Eu acho que o Palmeiras precisa se manter equilibrado. Que vai ter nomes sendo sugeridos. Volto a dizer, vai chover. Enquanto o mercado estiver aberto, anote. Vai chover nome oferecido para o Palmeiras, o que é natural. Claro. O Palmeiras vai ter uma vaga a mais no ataque, por mais que tenha ali jogadores à disposição. Vai ter bala na agulha, porque o Palmeiras guarda uma parte, se quiser, tem ali já um budget para gastar. Meus amigos, seguramente vamos falar aí de muitos nomes interessantes para o Palmeiras sendo oferecidos. Puxa alguém da base também, tem a molecada da base. O Gabriel Jesus, falaram no chat aqui, ó. Pediram o Gabriel Jesus. Falaram no chat. Mas aí é outra posição. E tá mais barato, hein? Tá mais barato. O goleiro que você falou foi... Então é isso, galera. Chegamos a mais um fim de um vídeo aqui no canal. Vimos aí, né? A imprensa falando um pouquinho sobre o Verdão e o mercado da bola. O mercado da bola tá pegando fogo porque o Palmeiras vai vender aí, né? Alan Elias, né? Não vai segurar porque o jogador tem esse desejo também de ir para lá, galera. E quando isso acontece, acaba sendo algo muito mais difícil segurar o jogador, né? O jogador ele tem esse interesse, sabe que indo para lá ele vai ter chance mais para ir para a seleção, né? Vai ter uma visibilidade maior, né? Ele vai meio que elevar, né, seu nível de jogando na Europa. Não é que no Palmeiras ele não vai jogar, né, desse jeito, mas lá parece que se valoriza mais. Pode reparar, jogando na Europa é mais valorizado que o jogador jogando no Brasil, né? Então ele indo para lá também vai ter um sonho de jogar uma Champions League. Todo jogador sonha em jogar uma Champions League. Então a chance de ele ser vendido para lá é muito grande. E também o Palmeiras aproveitar aí, galera, o mercado da bola para contratar jogadores, né? E isso pode sim acontecer. Mas é isso, qual a sua opinião? Comenta sua opinião aqui pra gente, que é muito importante. Deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhum vídeo. Agora valeu, galera, e até o próximo vídeo.